E olha, muito se pergunta, diante dessa crise, como as favelas e comunidades estão se preparando para a pandemia do novo coronavírus. Sobre os cuidados necessários, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversa agora com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meireles. Renato, bom dia, obrigada pela sua participação, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. O senhor tem um mapeamento do número de comunidades que temos nas diferentes regiões? Como elas estão sendo preparadas para enfrentar a pandemia? Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês e com todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Hoje nós temos no Brasil 13,6 milhões de pessoas que moram em favelas. Para quem está nos assistindo ter uma ideia, se os moradores de favela do Brasil formassem um estado da federação, seria o quinto maior estado do país. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Esses moradores de favela têm condições piores do que o restante do Brasil para lidar com relação ao coronavírus. Essa pesquisa que foi desenvolvida pelo Data Favela, que é uma parceria nossa do Instituto Locomotiva com a Central Única das Favelas, mostra alguns dados alarmantes. Imagine que 72% dos moradores de favela não têm poupança, ou seja, não tem nenhum tipo de reserva financeira para conseguir resistir sequer um dia sem ter alguma mudança no seu padrão de vida. Né? As favelas estão preocupadas, 97% dos moradores de favela já tiveram algum tipo de mudança de hábito para lidar com o corona, mas faltam condições básicas dentro das favelas brasileiras para conseguir se manter em quarentena de um lado, manter a geladeira cheia do outro lado e ter padrões mínimos de exigência sanitária, por exemplo, na medida em que falta água em parte considerável das favelas. Renato, de qual forma essas comunidades estão sendo orientadas sobre as normas de proteção ideais? Nós temos várias frentes atuando, né? Então, você tem um trabalho grande de corajosos voluntários da sociedade civil dessas favelas, né? Um trabalho liderado pela Central Única das Favelas, com uma campanha que chama Favela contra o Vírus, onde são, além de carros de som e panfletos, junto numa parceria que eles fizeram de mídia exterior com a comunidade DOR, eles conseguem documentar as casas que têm pessoas mais velhas e marcar essas casas que têm as pessoas mais velhas. Temos hoje distribuição de cestas básicas sendo realizadas dentro dessas favelas, mas essa distribuição de cestas básicas pela sociedade civil tem prazo de validade para acabar, porque no período muito curto de tempo nós não poderemos, seja por uma questão de saúde pública, distribuir essas cestas básicas, né? Os líderes comunitários não têm condições de, sem colocar em risco a sua saúde, sair distribuindo essas cestas básicas de um lado, e do outro lado um processo de convulsão social que pode rapidamente se iniciar, na medida em que tem muita gente precisando de recursos básicos e sem acesso a esses recursos. Agora, Renato, bom dia, é Vitor quem fala aqui, obrigado pela participação. Em relação à reação das pessoas, como tem sido? Os moradores das comunidades têm atendido as recomendações? Sei que o Instituto Locomotiva acompanha essa questão já há bastante tempo. Como tem sido a percepção das pessoas? Elas, até pela questão econômica, né? É mais difícil para os moradores dessas comunidades seguirem essas orientações de permanecer em casa, seja pela natureza do trabalho, né? Porque é diferente quando a gente fala para um publicitário fazer home office, quando fala para uma empregada doméstica, para um vendedor ambulante, ele não tem essa opção, né? Então as pessoas, de que maneira têm reagido, têm atendido às orientações que são passadas pelas autoridades? Qual tem sido a percepção de vocês? Olha, excelente pergunta, Vitor. O que a gente tem visto é que, numa realidade onde metade dos trabalhadores das favelas são autônomos, né, que é com um contingente enorme de pessoas que literalmente têm que vender o almoço para comprar a janta, eles estão tendo um impacto na economia, na economia do cotidiano, né, nas suas finanças pessoais, das finanças das suas famílias, muito maior do que
os publicitários ou os profissionais de administração ou aquelas pessoas em que o seu escopo de trabalho permite o tal do home office. Fora isso, é fácil ficar em quarentena com a geladeira cheia, com água potável saindo da sua torneira, numa casa de 140, 200, 300 metros quadrados. Outra coisa é ficar confinado num barraco de 20 metros quadrados, com 5, 6 pessoas e o pacote da internet no fim. Né? Então, essas famílias moradoras de favela são mais frágeis na hora de se combater o vírus. A saída, por outro lado, não pode ser saia da quarentena. Né? Acho que tem um debate sendo feito hoje sobre economia versus saúde pública. O que fica claro quando nós vamos olhar o histórico de que todas essas grandes potências mundiais estão fazendo é que primeiro se salva vidas, né? Depois se recupera a economia. Você não recupera a economia aos custos de pilhas e pilhas de corpos do lado dessas pessoas. Mas qual seria então a solução para as favelas, ô Renato? Doações? A ação do poder público levando comida para essas pessoas, tentando fazer com que elas permaneçam em casa, enfim, que alternativas a gente pode propor? Nós temos uma alternativa, primeiro, de modelos de parceria público-privada com o terceiro setor. Né? Então, você tem algumas iniciativas já sendo feitas pelos governos, uma série de empresários se reunindo para captar doações que hoje são transformadas em cestas básicas, mas, na prática, isso vai valer para os próximos 10 dias, para a próxima semana. Em uma semana, isso não basta e o processo de retomada da economia passa necessariamente por colocar dinheiro na veia. Dinheiro em duas frentes. Dinheiro como processos efetivos de distribuição de renda, com garantias efetivas de uma renda mínima para a população de um lado, e do outro lado financiando a juros muito baixos micro e pequenas empresas dessas comunidades e garantindo a manutenção da renda e do emprego nessas localidades do Brasil. Adriana. Ok, Renato Meireles é presidente do Instituto Locomotiva e tem dado assistência a pessoas que moram em favelas ou comunidades para se prepararem contra a pandemia do novo coronavírus. Renato, obrigada por conversar com a gente, parabéns pelo trabalho e força aí nos próximos dias nas atividades para que esses números nesses locais não sejam tão grandes como podem acabar sendo. Muito obrigado pela oportunidade de dividir com todo mundo que acompanha a Jovem Pan as ações que estão sendo feitas pela Central Única das Favelas, em que a gente apoia e ajuda, mas o protagonismo é todo deles, e também ao Fundo União São Paulo, que está conseguindo arrecadar bastante recursos para colocar à disposição dessas comunidades. Bacana, obrigada a você. Boa quinta-feira, 11h17.